A Relíquia, do Eça de Queiroz. Bem, ele é um romance realista que ele foi publicado em 1887. Chegou para o leitor brasileiro através de folhetins publicados na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro. O foco narrativo dele é em primeira pessoa. Quem narra é o Teodorico Raposo, o famoso Raposa. Bem, esse livro ele carrega todas as características do realismo, de Eça de Queiroz, severo e sarcástico, em relação aos modos sociais determinados por valores católicos da sociedade portuguesa do século XIX. O tempo e espaço são memórias distribuídas em um tempo psicológico, e uma coisa bem interessante tem uma conexão com o nosso Machado de Assis. Por ser 10 livros de memórias e ter autores que contam isso, aquele dilema, é um defunto autor ou um autor defunto? No prefácio, Teodorico ele vai explicar por que ele resolveu escrever esse livro, que seria para desmascarar a mentira que o Thompson, que foi um amigo companheiro de viagem dele por Jerusalém, que fez sobre ele. Sobre falar que ele estava carregando um pacote pardo debaixo dos braços, que seriam ossos, descrevido. Isso no livro Jerusalém Passeada e Comentada, escrevido por Thompson. Isso era muito mal visto pela Igreja Católica. E ele falou, eu vou escrever esse livro para poder desmascarar e poder falar mal dele também. Mas foi isso. O autor da obra começa o livro falando sobre Rufino, o pai de Teodorico, que trabalhava nos Correios e escrevia para o jornal local. Certo dia, ele fez um elogio no jornal para o bispo de Coazim. E nisso ele começou a ser muito admirado pelo bispo, e depois disso ele conseguiu uma promoção no seu trabalho e foi transferido para Viana. E Teodorico fala sobre... O personagem de Teodorico fala sobre a morte do seu pai, que faleceu de AVC, e depois disso ele foi morar com a sua tia, a tia Patrocínio. E ela exigia a obediência dele e que ele mantivesse os atos religiosos, as coisas religiosas, enquanto ele morasse com ela. A tia tia Patrocínio, tinha muito dinheiro, né? Ela era rica e logo quando pôde, mandou ele pro internato. Se livrou do menino, mandou ele pro internato. Lá ele conheceu seu melhor amigo, o Crispim. Crispim, acho que é assim que fala. E lá também ele tinha aulas de religião, que ele achava tediosa, mas tinha, né? Fazer o que? É a vida, né? Tudo que quer é o que tem, né? E aí ele, todos os finais de semana, não, uma vez por mês, os finais de semana, ele visitava sua tia. Ele ia visitar sua tia e na volta a criada Vivência o trazia e se despedia dele com um beijo na bochecha. E isso criou nele uma paixão por ela, só que logo passou. Certo dia, Teodorico se meteu em uma briga, ficou rebelde e seu melhor amigo nem se dava mais com ele. Aí alguns anos se passaram e ele foi transferido para Coimbra. Lá ele ganhou liberdade, noitadas, mulheres, só que de 15 em 15 dias mandava cartas para sua tia, contando atos religiosos como se ele realmente seguisse isso, né? Na real não seguia nada, era... né? Aí, durante um verão que ele passava em Lisboa, ele conheceu um primo do Comendador Godinho, que ele fala antes no livro, que ele foi no seu velório, no seu enterro, quando ele morreu, só que ele nunca visitou o Teodorico. E aí ele conheceu um primo dele, e ele tava passando por dificuldades, ele tava doente, sem dinheiro, com uma esposa, ela é mexicana? Não, esposa espanhola, e ela tinha 3 filhos. Xavier era o nome dele, e ele tentou convencer o Teodorico a falar com a tia Patrocínio para ele ajudar ela e tudo mais. E aí ele convenceu ela, só que ela falou pra ele que ele achava que ele merecia esse sofrimento,
Xavier porque ele ia se meter com saias e ela não ajudou ele. Andando pela cidade, Teodorico ouviu alguém lhe chamando do apelido de faculdade, Raposão. Era Silvério, que tinha o apelido de Rinchão, que o convidou para a casa de algumas amigas que ele ia visitá-las. Lá, Adélia conquistou ele. Eles ficaram, e depois ele voltou para casa e inventou uma desculpa para a tia, que ficou super brava com ele. Aí ele inventou uma desculpa só pensando na herança que ela ia deixar para ele quando ela morresse. Uma vez, quando ele já era formado doutor, ele decidiu voltar definitivamente para a capital e ganhou da sua tia um cavalo, a qual ele deveria peregrinar fazendo orações em igrejas que ela mesma escolheu. À noite, quando ele tinha algum tempo livre, ele ia visitar a Adélia. Ele visitava ela sempre escondido da sua tia, que tinha um completo horror a relacionamentos entre homens e mulheres, mesmo que tivesse amor no relacionamento. A habilidade dele de passar uma imagem de bom moço para a tia foi sempre melhorando. E isso conquistou nela uma confiança entre eles. Só que ele precisava melhorar isso, precisava ter mais confiança nela para quando ela morresse não deixasse seus bens para a igreja, deixasse para ele. Adélia estava cada vez mais distante e chegou até a ser flagrada com outro homem em sua casa, mas convenceu Teodorico que era apenas um sobrinho. No entanto, sua criada contou para Teodorico que não era um sobrinho, que ele era amante dela, que frequentava a casa dela. E nisso ele tentou tirar satisfação com ela, só que ela expulsou ele da sua casa. A Adélia expulsou ele da sua casa. E depois da decepção amorosa, toda sua tristeza foi canalizada para a atividade que agradava sua tia, a devoção religiosa. E no oratório que tinha na residência, ele pedia na oração que tivesse de volta a Adélia, seus beijos e tudo mais, e até via a figura dela em um Cristo, em uma imagem que a tia tinha. E após mais uma tentativa de contato com ela, com a Adélia, ele encontrou o Rinchão. Encontrou com o Rinchão, que tinha acabado de voltar de Paris, e isso despertou nele uma grande vontade de visitar Paris, após o Rinchão contar das aventuras que teve lá. Num domingo, num jantar tradicional com padres e amigos, Teodorico foi questionado sobre suas ambições. E mesmo sabendo que ele tinha que agradar a tia, ele falou que ele tinha vontade de viajar para Paris, e a tia patrocínio ficou horrorizada por achar uma região muito pecaminosa. E aí, Dr. Margaride sugeriu que uma boa viagem seria para a Terra Santa. E após essa noite ele percebeu que estava preso naquelas terras. Só que depois disso, a sua tia deu uma proposta para ele, que era visitar Jerusalém e trazer de lá uma relíquia. E apesar do destino não agradar muito ele viu uma boa oportunidade de passar por lugares festivos e até de conseguir um pouco de liberdade. Bem, no capítulo 12, a gente tem o Teodorico chegando em Alexandria. E ele vindo acompanhado do Thompson, que foi um companheiro que ele fez durante a viagem até essa cidade. E coincidentemente descobriu que ele também vai fazer um trajeto pela Terra Santa. Então eles resolveram juntos. Lá em Alexandria, o Teodorico conhece a Mary, uma britânica, que tinha uma loja de flores e luvas. Mas eles começam a ter um caso ardente, sensual e carnal. Isso que ele tava em Terra Santa, numa viagem que foi patrocinada pela dona Titi, né? E o Thompson usa o apelido dela como nossa simbólica Cleópatra. E o Teodorico como Maricoquinhas. Aí passa um tempo, o Teodorico eles acabam terminando, mas numa forma de lembrança, a Mary dá pra ele um presente, uma camisola, é muito linda e sensual. E embrulha no papel pardo, muito bonito, dá de presente. Aí eles vão pra outra cidade, eles ficam hospedados no hotel.
E ele descobriu, o Teodorico tava com saudade de ter alguma coisa carnal assim, descobriu que os vizinhos dele de quarto eram um casal. Ele ficou sabendo que a Cibele, que era a mulher, ia tomar um banho. Aí ele resolveu espiar pela fechadura, mas não deu muito certo, porque o marido dela viu e ele levou um pontapé na bunda. Bom, antes de partir para outra cidade, o Teodorico resolveu escrever uma carta para Dona Titi, Dona Patrocínio, falando sobre a sua santidade e devoção na Terra Santa, como tá sendo essa viagem maravilhosa. Aí passa um tempo, eles vão pra outra cidade, eles passam por Jericó e o Mar Morto. Aí eles estão lá passeando, Teodorico vai ver um galho. Ele fala, pô, isso daqui pode ser a relíquia que eu vou dar o presente da Terra Santa pra Dona Titi, né? Pô, patrocinou a viagem. E ele pensa, eu vou mandar fazer uma coroa de flores. Porque ele pensava que seria a coroa de espinhos, quer dizer, do Jesus, né? Ele fala que vai dar de presente isso como uma forma de relíquia. E que, olha o pensamento que ele teve. Tomara que não seja sagrado pra ela ter que morrer logo, pra ele poder receber a herança da tia dele. Olá, eu vou falar um pouco sobre o terceiro capítulo do livro A Relíquia. Bom, o terceiro capítulo ele começa com o Topázios, ele tá acordando o Teodorico e eles estão em Jerusalém e tá na época da Páscoa. Eles estão acordando, Topício está acordando o Teodorico para eles irem para Jerusalém presenciarem o evento da Páscoa. E eles percebem uma mudança na cidade, nos ares, em tudo. Eles sentem uma mudança. E eles ouviram uma notícia de que da prisão de um Rabi Joshua, acho que é assim que se pronuncia. E eles estão indo à casa de um outro rabi, ele chama Gamaliel, e ele é um sábio e que ele viveu na época de Jesus. Esse rabino, ele estava acompanhado de outros homens e eles estavam discutindo sobre a prisão desse outro moço e eles não acreditavam que ele fosse o Messias, porque esse moço estava dizendo que ele era o Messias e filho de Deus. Então, e ele estava sendo preso e acusado. Como a gente sabe, eles não aceitam isso e isso acarretou e acarreta na história punições severas. Uma coisa interessante nesse capítulo é que ele fala todo sobre a crucificação, todo o último dia de Jesus. A crucificação, a condenação, a crucificação, quando eles inocentam Barrabás em vez de Jesus, que era um ladrão. Então, vai discorrendo sobre esses acontecimentos. Aparecem figuras históricas famosas. Então, todo esse capítulo gira em torno desses acontecimentos na vida de Jesus. E como se esse moço, que o Raposão estava presenciando, fosse Jesus mesmo. E uma coisa também interessante é que o Teodorico ele tá refletindo sobre o que ele seria, qual a personalidade dele ele teria se ele tivesse vivido realmente na época de Jesus. Aí no dia seguinte, eles, quando fosse verificado, né, o sarcófago lá, o túmulo, eles verificariam o sumiço, né, do defunto lá, do morto, e ali estaria fundado, né, o mito que levaria à criação de uma nova religião, que é o cristianismo. Aí depois disso, o Teodorico e o Topázios, eles acabam voltando pro acampamento onde eles estavam. E ele vai pra sua tenda, ele deita, não tira suas botas. E
Aí aparece um criado, e aí ele acaba caindo a ficha dele de que tudo que ele aconteceu não passava de um sonho, que era tudo um sonho, que não tinha acontecido nada de verdade. Então, aí ele tá de volta no seu tempo, né? Porque no caso ele não saiu. E ele aceita uma tapioca de café da manhã. Então foi esse um resuminho bem rápido do que foi o capítulo 3 da Relíquia. Sobre o capítulo 4. O retorno real a Jerusalém infantou Teodorico, que chegava a sentir saudades de suas visões do passado da cidade sagrada, principalmente das moças na casa de banho. No hotel do Mediterrâneo recebeu notícias da atual Jerusalém, desavenças entre religiosos, novas descobertas arqueológicas, nada que lhe chame a atenção. A única novidade pela qual se interessa é um café com brilhar recém-inaugurado, retido do Sinai. Teodorico aproveitou a parada para embrulhar e organizar as relíquias que levava para sua Tite. Além da coroa de espinhos que Topsius afirmou ser a mesma suportada pelo Cristo, havia outras lembranças ditas raras e originais e que eram vendidas pela cidade. O sobrinho imaginava a alegria da tia Patrocínio ao receber tais lembranças, que permitiriam que logo após ela definhasse, adoecesse e partisse para um sono eterno, deixando-o como herdeiro universal. Saindo de Jerusalém, Teodorico se esquece do embrulho com a camisola da Mari, que é trazido pelo criado. No caminho encontra um pobre senhora que segurava um filho no colo e chorava suas desaventuras. Deu a ela o embrulho que lhe renderia algum dinheiro, livrando-se de provas de suas aventuras amorosas que contrariavam os ideais de sua tia. Em Javá, os visitantes encontraram Alpedrinha, que havia deixado o trabalho no Egito para aventurar-se rumo à Terra Santa. Ele conta que Mari também havia deixado a cidade, seguindo para Tebas na companhia de um italiano. Teodorico percebe um tom apaixonante em suas palavras, e Alpedrinha confirma que também fora seduzido pela moça, que igualmente lhe deram uma peça de roupa. Desiludido, Teodorico deseja afastar-se rapidamente do Oriente. A dupla embarca para o Egito, onde passam um último dia juntos. Teodorico segue viagem para Portugal. Bom, eu vou falar do capítulo 5 do livro A Relíquia. Nesse capítulo, Teodorico vai para casa de seu tio Patrocínio e ele é muito bem recebido pela tia e pelo tio. Ele conta suas histórias de viagem e todos os ouvem. Passa um tempinho, a sua tia fica revirando a mala dele, né? Porque ela achava que ele tinha feito alguma coisa errada, alguma coisa mundana. E aí ela só vê as relíquias e fica satisfeita com isso. Aí depois eles vão jantar, tudo. Aí depois do jantar eles ficam conversando, batendo papo. E aí depois do jantar eles vão pro oratório pra finalmente ser revelada a relíquia que Teodorico tinha trazido. Aí ele revelou que era a coroa de Cristo. E aí na hora que eles abriram, né, eles viram que junto com a relíquia estava a camisola de Mari e com um bilhete muito revelador. E aí Teodorico é expulso de casa. Ele fica em um hotel e decide começar a vender as relíquias que ele tinha ainda. E aí ele começa a vender tudo e ele acaba ganhando muito dinheiro com isso. Aí ele fala, já que eu tô ganhando dinheiro, vou produzir as minhas relíquias. Aí ele começa a produzir suas relíquias e vender cada vez mais. Só que aí as pessoas ficam meio assim desconfiadas e o negócio para de crescer. Ele fica pobre de novo.
Aí ele muda de quarto, né, no hotel, que é bem mais pobre. E aí passa um tempo, ele recebe uma carta que Patrocínio tinha falecido e que ele tinha deixado toda a sua herança para amigos e padres. E que para ele, Teodorico, tinha deixado apenas seu óculos. Aí ele fica assim chateado com a situação tudo. Aí passa um tempo, ele tem uma visão com Jesus Cristo, falando que por ele ter sido hipócrita e ter fingido uma santidade, ele tava tendo tipo uma punição, que seria ele ficar pobre e tudo mais. E aí nessa parte a gente percebe que na verdade não era Cristo mesmo, que era a consciência dele, que ele se deu uma lição através dessa visão e que a consciência dele transfigurou tipo pra Cristo, tipo isso. Então é isso. E a gente vê que é assim que surgem os deuses, porque as pessoas imaginam e tudo mais. É isso. Então é isso.